está complicado você manifestar seu pensamento sobre uma decisão da Suprema Corte, né? E quem tem feito isso tem se dado mal. Nós vimos aí vários casos aí de processos que são abertos por manifestação de pensamento. Manifestação de pensamento, não foi por ter feito isso ou aquilo, não. Por manifestação de pensamento. Manifestação de pensamento. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer e nós advogados, sobretudo nós advogados, não podemos aceitar. Já os senadores, deputados, também, né? Mas tem se omitido muito. A omissão é enorme aí do Senado Federal, do Congresso, mas eu digo nós advogados, né? A OAB, o advogado tem que ser o baluarte da justiça, tem que ser a voz. Porque a gente vê no passado grandes juristas como Rui Barbosa, que lutou contra todo um sistema em prol das liberdades e garantias um destemido, né? Individuais. Ele lutou contra o sistema. E os grandes juristas do passado, os grandes advogados, fizeram todo um trabalho pautado nisso, na defesa dos direitos e garantias individuais. O advogado é o defensor, ele tem o dever de lutar e garantir, e tem o dever de lutar para que o Estado democrático de direito prevaleça, não é verdade? O Estado democrático de direito prevaleça, para que as liberdades sejam respeitadas, a liberdade de pensamento, de expressão. Então, sim, é papel do advogado. E, inclusive, está no nosso código de ética, lá no nosso código, o Estatuto da Advocacia está lá, previsto que o advogado ele tem o dever de zelar e assegurar o cumprimento das liberdades individuais, do Estado democrático de direito. É papel do advogado, previsto, inclusive, no Estatuto da OAB. Pois é, olha, você, em plena ditadura militar, tem uma passagem aí magistral, naquele livro ali de os IPMs e os habeas corpus no STF durante a ditadura militar. Era presidente do Brasil o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Pleno regime militar, depois do golpe de 64. E Sobral Pinto impetrou uma ordem de habeas corpus em favor de determinado cidadão político que tinha sido caçado, essa coisa, preso. E ele foi e impetrou habeas corpus. Olha, naquele tempo dizia-se o seguinte: advogado de comunista é comunista. Era tido, advogado de comunista é comunista. Mas não era. Sobral Pinto, inclusive, era um homem que era temente a Deus, católico até demais, mas foi um grande advogado, né? Então, o Supremo concedeu a ordem de habeas corpus, determinando que fosse posto em liberdade o paciente, aquele cidadão. E chega a ordem lá chega no Palácio, a determinação do Supremo. E alguém lá da assessoria do presidente pergunta ao presidente Castelo Branco: é para cumprir essa ordem? Olha só, a ordem do Supremo Tribunal Federal. Um alvará de soltura. Aí perguntaram a Castelo Branco: essa ordem é para ser cumprida em pleno regime militar. Ele disse o seguinte, meu caro Adi: se o meu governo descumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal, ele não terá legitimidade para governar. Olha só. Então, para você perceber, né? Ele não poderia não concordar com a ordem, poderia divergir da ordem, mas ele cumpriu a ordem. Mas ele cumpriu a ordem, ele cumpriu a ordem do Supremo. Exatamente. Não é? Então, é isso que a gente tem que ver. Mas eu acho que a gente pode discordar. Eu acho que discordar é sadio. Numa democracia, e aí, assim, eu quero democracia, senão... Sérgio, e assim que a sociedade evolui, é pela discordância que ela evolui. E o que é uma democracia? Olha, é Roma antiga. O que é a democracia? Senão, a discordância dos que concordam. Exatamente. A discordância dos que concordam. Nós concordamos em viver numa democracia, mas discordamos entre nós aqui. Lógico. Entre nós aqui, nós discordamos das nossas ideias, das nossas posturas.
Isso que faz a diferença. E isso, porque isso não é desrespeito. Não, ao contrário, é preciso que haja discordância na democracia, porque senão vai ser o quê? Vai ser um regime ditatorial, não é? E é exatamente pela discordância que a sociedade evolui, Sérgio. Você percebe? Olha as mudanças que aconteceram na legislação, exatamente pela discordância. Né? Se a gente voltar ao passado, teve uma época, voltando aqui, teve uma época que mulher não votava. Foi preciso haver discordância contra esse sistema para que a mulher passasse a votar e passasse a ser respeitada como ela realmente deve ser, né? Então houve discordância. Teve um momento em que a escravatura era lícita, né? O cidadão ser dono de escravo era lícito. Sim. Foi preciso que houvesse discordância dessa cultura para que tivesse esse avanço da sociedade, para que houvesse a libertação, né, dos escravos e o respeito ao ser humano como é, né, como um ser humano igual a nós, igual e que merece o mesmo direito. Então você percebe que teve que haver discordância. Alguém, até mesmo na área de invenções e de novas descobertas, alguém descobre uma substância nova, o outro fala, pô, mas esse emprego aqui não está correto, eu vou mudar aqui a forma de empregar essa substância, e de repente você descobre uma nova serventia para uma determinada substância, porque alguém viu, exerceu o raciocínio crítico e aprimorou. Você compreende? Então, assim, essa necessidade. Eu disse outro dia, viu, que o descontentamento é o que move a humanidade. É o descontentamento, é você não estar contente com o atual e você procurar melhorar, você procurar fazer melhor. Esse descontentamento é que move a humanidade para melhor, sabe? Isso impulsiona a humanidade. Então, você imagine se todos concordassem com tudo, se não houvesse discordância. Ora, é preciso que haja assim, um equilíbrio, né? É preciso que haja um equilíbrio. E Montesquieu, ele muito bem trouxe lá o sistema de freios e contrapesos, né? Sim. O sistema tripartite, sistema de freios e contrapesos. Então, a gente percebe que exatamente é preciso que haja isso. É preciso que haja esquerda, é preciso que haja direita como um contrapeso. Você compreende? Assim, se houver só um lado, vira ditadura. Sabe? Você não tem divergência, só um lado impera. Isso não é um exercício da democracia, você compreende? A democracia é exatamente isso, é essa balança. É você ter ideias que discordam de outras, mas de uma forma respeitosa. Isso faz com que nós avancemos. E a gente vê que o avanço é muito grande que nós temos tido ao longo dos anos.